Olá, mulheres, tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao podcast Mulheres do Reino. Esse podcast já recebeu aí várias mulheres, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma preciosa do Senhor, uma mulher que assim é motivo de inspiração para mim, que eu vejo ela orando lá na IBA, e eu fico olhando, gente, eu acho tão bonita a maneira como ela ora, como ela tem o temor, como ela tem um amor ao Senhor. E hoje aqui nós estamos com a pastora Mariana. E a gente vai começar um pouquinho. O tema do nosso podcast é a mulher em seus vários papéis. Principalmente como ela consegue equilibrar o papel de vida espiritual, que esse é o fundamental, mas também na família, no casamento, com os filhos, como empresária. Estou aqui hoje com a pastora Mariana Neves. Seja bem-vinda, pastora. Amém. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, né? E eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. E eu quero convidar todo mundo a poder ficar com a gente até o final. Perfeito. Olha, gente, já foi um momento muito especial antes do podcast. Eu recebi aqui uma aula da pastora Mariana antes de começar aqui, ela já falou várias coisas para mim e para Álvaro, e que já foi assim abençoada, viu, pastora? Muito obrigada. Então, gente, a pastora Mariana, ela vai se apresentar, mas ela é uma grande mulher de Deus. Além disso, ela é proprietária, né, do Desfrute, junto com seu marido, também pastor André Neves, que também tem um grupo aí maravilhoso de imobiliária, né? E além de tudo, mãe, filha, tem 2 filhos abençoados, filhos aí já com 24 e com 18 anos, né? E ela está aqui hoje para contar um pouquinho sobre a história dela, como é que ela equilibra seus vários papéis. Antes da gente começar a falar sobre o primeiro tópico, que é a identidade da mulher em Deus, eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é Mariana Neves? Para quem não conhece, conhecer um pouquinho mais da sua história. Amém. Bem, quem é Mariana Neves? Né? Mariana Neves, independente de todas as funções que eu tenho, eu sou uma filha. Porque quando eu entendi esse meu lugar da paternidade de Deus, tudo ficou mais leve, não que seja mais fácil. Sou casada há 24 anos com o pastor André. Eu tenho uma filha de 24 anos, a Júlia. Eu tenho o Davi, de 18 anos. Sou empresária da Desfrute Praia. Hoje, sou gestora da empresa da imobiliária André Neves, junto com meu esposo, e sou funcionária pública, pastora, né? Então, assim, são muitas funções. E eu sempre falo que, às vezes, as funções podem mudar, às vezes, as circunstâncias podem mudar. Mas quando eu entendo esse meu papel de filho, quando eu entendo que eu sou Mariana Neves, filha de um Deus vivo, tudo se torna de fato mais leve. E aí eu vou me adaptando e me organizando de acordo com todas as outras funções. Perfeito, maravilhosa. Essa é a nossa grande identidade, né, pastora? Filha de Deus, serva do Senhor Jesus. E, pastora, conta um pouquinho como é que foi o seu encontro com Deus, como você conheceu Jesus, como foi a sua experiência com Jesus Cristo, se na sua família você é a primeira cristã, se teve alguém, geralmente assim, às vezes tem alguma pessoa, né, que nos convida para ir na igreja, teve alguém que nos inspirou. Conte um pouquinho assim da sua história, sua caminhada cristã. Amém. Eu tenho hoje 17 anos na igreja, né? Quando eu tinha 7 anos de casada, eu fui criada numa família católica, né? Mas assim, a gente nunca era de ir muito para missa. Sim. Mas a minha mãe em casa, ela sempre falava pra gente e sempre colocava a gente para rezar, aquela coisa toda. Mas de fato eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Casei muito cedo. Quando eu conheci André muito nova. E aos 19 anos eu engravidei. Não conhecia Jesus. A gente vinha de um relacionamento bem conturbado, mas casamos e eu já grávida. Né? Com 6 meses de grávida, eu casei. Com 7 anos se passaram. Quando eu fiz 7 anos de casamento, eu tive uma crise muito grande no meu casamento. E eu já estava desacreditada do casamento. Mas eu sempre fui alguém onde eu era muito reservada. Então, eu era daquelas amigas que eu escutava, mas eu não era muito de pedir ajuda. Sim. E eu cheguei um dia e eu pedi a separação. Nesse dia que eu pedi a separação, porque quando você vem de um casamento onde você não conhece Jesus, você passa muito tempo, né, sempre ameaçando aquilo que vai fazer e muitas das vezes você não toma atitudes, porque você não tem coragem. Mas esse dia eu estava cheia de coragem. Falei, não dá mais para mim viver dessa forma.
Eu ia na igreja, visitava, porque eu tinha uma grande amiga que me levava para a célula, aquela coisa toda. Sim, mas Janaíba? Não, Uma outra igreja. outra igreja. É, Mas André nunca ia. sim. André eu achava que seria muito difícil alcançar o coração de André, porque ele era um cara muito racional e desdenhava mesmo, né? Para te ver como é que Deus faz. A Bíblia diz que o Senhor pega as coisas mais loucas, né? E de fato foi o que aconteceu. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Olha a graça de Deus nessa vida. É verdade. E aí, quando eu pedi a separação, André ligou para uma prima minha, que era quem mais falava de Deus para a gente. Nesse dia, ele procurou Ana Gabriela e eles foram lá onde pastor Eudes Raulino, na igreja lá no João Paulo. Chegando lá, o pastor Eudes foi muito usado na vida de Deus sabia que ele precisava ser tocado da forma como ele foi. Porque cada um de nós temos uma forma para ser tocado, para que a gente nunca mais olhe para trás. Nem todo mundo vai ser tocado da mesma forma, mas Deus é tão precioso e nos ama tanto, e tão misericordioso, que Ele vê em nós a forma como Ele pode fazer para que a gente não tenha dúvida que foi Ele. A Bíblia diz em Isaías 41:20, para que todos saibam, vejam e considerem que foi o Senhor. Foi isso que eu vejo na minha vida e na vida de André. E André teve uma grande experiência com Deus. Depois dessa experiência, ele nunca mais saiu da igreja. Quando ele chegou em casa, que ele contou tudo o que tinha acontecido, eu já não acreditava mais nele. Sim. Continuamos em casa, mas aí ele não saiu, ele disse que ele não ia sair. Ele conta que ele fez tudo que o pastor Eudes disse que ele tinha que fazer. E no final deu certo, né? E começamos a ir para a igreja, porque um grande amigo de André, na época, ia para Iba. E ele, André, vão comigo na Iba. Sim. E, rapaz, eu gosto muito daqui e tal. Mas começou a visitar, foi quando ele conheceu o pastor Rodrigo e o pastor Fred. E aí eles foram uma peça fundamental para esse início da caminhada de André na igreja. E depois que entramos na Ida, a glória de Deus, nós nunca mais saímos. Davi tinha 1 ano, Júlia tinha 7 anos. Lá eles foram apresentados ao Senhor, consagrados. Nós estamos na mesma igreja, no mesmo lugar, só que hoje servindo ao Senhor. Não mais ali só como ouvinte, mas servindo de forma voluntária a igreja que a gente tanto... Eu acredito que tudo que eu fizer para o Senhor, minha amiga, é muito pouco para aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Porque só a gente que vive sabe o que a gente já viveu. Eu conto que tem coisas que só Deus e o diabo sabem que eu já passei. Então, eu olhar para o Senhor e ver tudo o que eu tenho vivido, não tem preço. Eu estava, como eu conversei com vocês há pouco, e ainda há pouco ouvindo minha filha no telefone, eu disse, Deus, obrigada, porque o nosso sim não foi só para mim e para André, mas foi para uma geração que vem após a gente, né? E poder ver os meus filhos na igreja, poder ver minha filha casar agora em novembro, Se formar, com um grande amor da vida dela, né? Um casamento de acordo com a palavra, se formando no sonho dela, na medicina, vendo o Davi, menino de 18 anos, com temor, com um coração tão precioso, e poder ver os meus filhos não fazer aquilo que um dia o pai deles fizeram, isso não vale isso. Vale a pena, né? Vale a pena. Essa é a Mariana, que um dia encontrou Jesus e que está aqui até hoje, para a glória de Deus. Amém, pastora. Nossa, que lindo, né, gente? Que história, como Jesus é maravilhoso, né? E você falando isso realmente, né? Cada pessoa, gente, é uma coisa muito individual, né? Experiência com Deus. E depois que a gente tem uma experiência com Deus, a gente não consegue mais, nossos olhos, os olhos espirituais são abertos, a gente não consegue mais ter outras atitudes, né, pastora? Assim, muda a nossa visão. Eu acredito, assim, que tudo é espiritual, assim, tudo muda depois que a gente tem um verdadeiro encontro com Jesus. Amém. E, pastora, a senhora falou um pouquinho sobre a questão da sua família, né? Como é que a senhora faz, assim, hoje, como pastora? Como é que a senhora faz com a sua família, como para alcançar seus familiares? Qual é a sua dica que a senhora dá? Que às vezes eu, por exemplo, na minha casa, eu sou a primeira cristã na minha casa. Como é que a gente faz, assim, com as pessoas que ainda não conheceram Jesus? Como é que a gente pode evangelizar eles? Como é que a gente pode, assim? Eu acredito que a Bíblia que eles vão ler é a nossa vida. Eles
podem não ter acesso à palavra ali Leitura, né? lendo todo dia. Mas se a gente se posicionar, de fato, ser aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa ser, nós vamos alcançar. Porque existe uma promessa. Eu creio muito nessa promessa. Eu faço tudo o que eu posso. Eu acho que o primeiro ponto é a gente respeitar eles. A minha mãe, às vezes ela quer me dizer algo, e eu lembro que uma vez ela perguntou para mim assim: filha, quem é Maria para você? Não sei se ela achava que eu iria responder de alguma forma. Eu falei: mãe, Maria, dentre todas as mulheres, foi a mulher mais preciosa da palavra. Eu sempre respeitando, mas trazendo para ela a clareza daquilo que a palavra diz. verdade, Mãe, então. ela é uma mulher muito preciosa. É. Mas sabe, vovó e vovô? Morreram? Morreram. Eles não têm acesso ao Pai, mas nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso e nós não precisamos de intercessores. Existe algo muito poderoso em Maria. Maria é alguém que eu vou honrar e respeitar até o último dia da minha vida. Sim. Porque ela foi escolhida dentre todas as Escolhida. mulheres, mãe. Daí você vê o quão preciosa ela é. Mas eu só tenho um Deus. E esse Deus é o Senhor. E ali eu sempre vou respondendo, ela me pergunta algumas coisas, eu sempre vou respondendo, mas nunca diminuindo Sim, ela, nunca diminuindo ela, mas sempre trazendo a a verdade. verdade da palavra, com amor, né? Com muito amor. Porque o amor, ele vai sempre constranger o outro. Eu não posso... Sabe por que eu acho que é importante isso? Porque às vezes a gente tem paciência com tanta gente. Quantas pessoas chegam na igreja e elas chegam ali cheias de questionamento, cheios de mentiras, e a gente tem uma certa paciência, a gente conversa, a gente fala, e por que com os nossos nós não vamos ter? Então, assim, eu não bato de frente, mas eu também tenho uma convicção da palavra, passo para ela, respeitando, mas sempre deixando muito claro que existe um Deus que é inerente a qualquer coisa. Perfeito, pastora, maravilhoso, assim, ó, um discernimento aqui, né, muitos aprendizados, né, eu acho que o amor constrange, e a gente tem que ser testemunha viva, como você falou realmente. E pastora, já que a gente já está nesse assunto aqui espiritual, vamos mudar um pouquinho aqui o roteiro, vamos falar sobre vida espiritual, que isso eu sou apaixonada por falar de Jesus. Me fala um pouquinho, assim, como é que é a sua rotina, assim, espiritual, você tem um momento, ao acordar, ao dormir, você faz jejum espiritual, como é que é a sua rotina de leitura da palavra, começa a ver todo o Novo Testamento, como é que é a sua rotina para a gente poder aprender um pouquinho do que você orienta? Assim? Amém. Eu acredito que o importante é você ter uma disciplina e uma constância. Não adianta a gente querer muita coisa ao mesmo tempo. Tem dia que eu te confesso que eu boto um louvor e ele é a minha oração. Porque vai ter dia que você não vai estar bem, e não é por isso que você não vai orar. E não é por isso que você não vai ler a palavra. Então vai ter dia que a tua alma, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Vai ter dia que a tua alma não vai estar bem, mas vai ter dia que às vezes é o corpo, vai ter dia que às vezes não é o espírito. Por isso que a importância de você manter os três de uma forma equilibrada. Falando do espiritual, eu leio a Bíblia quase todo dia. Eu não vou chegar para ti e vou te dizer que eu leio a Bíblia todo dia. Eu leio quase todo dia. Crente Mas não mente, tá vendo? eu Crente não leio, mente. Crente não eu mente. leio muito mais dias eu leio do que não. Leio. Mas uma coisa eu te digo, todos os dias eu tenho meu tempo com o Senhor. Às vezes no carro, eu te digo que meu carro precisa ter um fumê, porque quem passa vai achar que eu estou falando só, que eu estou doida. Eu digo, pastora, que meu carro é meu quarto de guerra, meu carro de guerra, é meu isso carro. mesmo. Lá É o tempo onde a gente fica só, é um tempo onde eu oro. Eu tenho esse, é como eu falo, né? A nossa vida espiritual precisa ser um estilo de vida. Então, todo o tempo, eu estou me percebendo. Eu tenho sempre um tempo de solitude. Solitude é diferente da solidão. E a solitude é algo que eu dou muito valor. É onde eu me escuto, é onde eu me percebo, é onde eu converso com o Senhor, né? Também.
Então, eu tenho sempre um tempo de solitude sozinha, às vezes eu vou no café, às vezes eu almoço só, mas ali sempre conectada com o Senhor. Eu leio a Bíblia, eu faço jejum Poderoso. pelos outros, mas por mim também, porque uma coisa que a gente precisa entender é que muitas das vezes nós fazemos pelo outro. Nós sempre estamos disponível para o outro e a gente vai esquecendo um pouco da gente. É. Outro dia, num discipulado, eu fiz uma pergunta para as meninas que caminham comigo. Há quanto tempo você não faz um jejum pela sua vida? Não é para mentir, vamos levantar a mão. E aí eu vi o quanto de mulheres ali não levantaram. Aí uma dizia assim, mas eu fiz outro dia por fulano, eu fiz pela minha família. Pelo meu E tá marido. muito bom, é lícito, é muito maravilhoso tudo isso. Mas a gente também precisa fazer por nós. Então, o jejum é um estilo de vida, é um tempo onde você realmente precisa se consagrar. É muito importante porque você fica mais sensível a ouvir, a discernir o tempo e as estações da sua vida. E a leitura da palavra, como eu falei, a oração, o O louvor, louvor é. né? E está sempre ali na igreja, Perfeito. né? Comunidade, né? Na comunidade, Comunhão. ela é muito É importante, importante. porque a Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra. É verdade. Eu não tenho o costume de ficar vendo muito YouTube, de pregações, confesso. Gosta de estar lá Eu mesmo na gosto de frente. estar na igreja, eu gosto de ouvir os pastores da minha casa, Sim. porque eu creio e sei que ali é um banquete muito saudável. Eu faço Perfeito. tudo para, quando dá, eu estou na quarta, Na no qual domingo. A quarta realmente ali é muito de especial. verdade. E aí aquilo ali tudo vai nos alimentando e Fortalecendo vai a nos sua fortalecendo, porque o Jamal, ele não avisa. verdade, pastora. Pastora, a senhora falando aqui várias coisas, veio várias coisas à minha mente aqui. Primeiro, a senhora falou do louvor, que realmente a gente tem momentos assim que o louvor assim é a voz purinha do Espírito Santo falando contigo, né? Às vezes eu tenho muito costume eu gosto muito de correr, né? A senhora também gosta de correr, e eu gosto muito de correr louvando ao Senhor. Gente, Jesus fala demais comigo nas minhas corridas, nos meus louvores. Amém. Então, o louvor é o momento, jejum também, eu sempre faço um jejum espiritual. Eu acho isso muito importante. E fale um pouquinho agora, assim, sobre, assim, se pudesse ter um versículo bíblico que lhe representa, o que você mais gosta. Eu sei que a sua rede é mais que vencedores, né? Fale um pouquinho, assim, num versículo que você mais gosta, um que esteja representando, assim, você nesse momento. Tem um que eu tenho falado muito, Tem falado um... porque eu tenho vivido uma estação muito preciosa, que é a estação onde eu tenho visto a promessa de Deus se cumprindo, onde eu tenho visto como valeu a pena o meu sim ao Senhor, não pelo que Deus pode fazer por mim, não é só por isso, mas por quem eu sou hoje e por tudo que eu posso contemplar Ele fazendo na minha casa. Isaías 41:20. Para que todos saibam, vejam e considerem que foi o Senhor. Eu não posso nunca trazer uma glória para mim, sempre trazendo a glória para Ele. Porque quando eu digo assim, para que todos saibam e vejam juntamente que foi o Senhor que fez, eu estou dando a glória a Ele. Eu estou lembrando onde eu estava, eu estou lembrando o que Ele fez para eu chegar aonde eu estou. Isso não quer dizer que eu não tenho problema, isso não quer dizer que eu não tenho dificuldade, isso não quer dizer que tem dias que eu estou mais triste, outros mais alegre, mas tem, sim, né, a ver com aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e que eu não posso esquecer que é Ele. Então, eu olho, por exemplo, Júlia se formar daqui a 30 dias. Quando eu lembro que há 6 anos atrás, quando ela passou na faculdade particular, eu olhei para André e André disse, nós vamos pagar essa faculdade. Isso serve para você que está nos ouvindo. Se você tem algo no seu coração, mas você tem medo, ou se você acha que você não é capaz, ou que você não vai conseguir, que você não tem recurso suficiente, entenda algo. Se for o propósito do Senhor, Deus vai abrir portas, Deus vai trazer à existência até o que não tem para poder realizar aquilo que você tanto anseia. E a faculdade da minha filha é isso, porque a faculdade de medicina você sabe que é algo muito alto, valor mensal, né? E André dizia, nós vamos pagar. E eu dizia assim, mas, meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que nós já vamos iniciar o mês pagando uma conta que é quase a conta que a gente tinha do mês todo? Sim. E Deus
para a glória de Deus. É. Semana passada eu paguei a penúltima parcela Amém. e daqui, dia 5 de junho, vence a última parcela. Amém. E eu quero te dizer que nós nunca atrasamos um boleto. Amém. Glória a Deus. Isso é muito poderoso. Poderoso. Não pelo que a gente conseguiu, mas porque nós sabemos que foi o Senhor que fez. Então, isso é sensacional. Perfeito. Perfeito, uma bênção, Senhor. Olha, você falou daqui até, o Espírito Santo falou comigo assim, né, pra gente sempre tudo, até eu falo aqui na clínica, né, quando pergunta, Raíssa, quantas clínicas vocês têm? Aí sempre antes de responder eu falo, pastora, pra honra e glória do Senhor Jesus, nós temos 5 clínicas, porque tudo que nós temos, gente, é do Senhor. Se Ele deu essas clínicas, é do Senhor. Amém. Tudo que a gente faz assim é do Senhor, né? Como diz Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Pastora, vamos falar agora sobre um assunto, sobre a identidade da mulher em Deus. Tem muitas mulheres, né, que se sentem, né, sobrecarregadas, com vários papéis. Muitas mulheres que se acham que o seu valor está mais no fazer do que realmente ser. Como voltar à identidade de filha e o que uma mulher precisa ser realmente para ela ser verdadeira em Cristo, assim? Amém. Eu tenho visto que a gente tem vivido um tempo onde a cobrança ela está cada vez mais latente na gente. A rede social veio para trazer um peso ainda maior. Se você parar para pensar, hoje, a maioria das mulheres, ou elas estão insatisfeitas, ou elas estão reclamando daquilo que talvez um dia elas até oraram para ter. E aí eu vejo muita mulher cansada, é como se elas não estivessem vivendo uma plenitude, mas uma sobrevivência. E Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para que a gente tenha vida e vida em abundância. E o que eu tenho percebido? As pessoas estão cansadas porque elas estão apenas vivendo de qualquer forma. Elas estão colocando todas as forças e o tempo delas de qualquer jeito. Vamos lá. Como é que eu faço? Como é que eu penso? Eu não sou perfeita, mas eu entendo que existe tempo para todas as coisas. Sim. Então, se eu estou aqui na Desfrute, eu estou na Desfrute. Se eu estou em casa, eu estou em casa. Se eu estou na empresa de André, eu estou na empresa de André. E ali eu vou me organizando. Eu vou estar cansada no final do dia? Vou. Mas eu também vou ter o entendimento que eu fiz aquilo que eu podia. O que eu tenho visto é que as mulheres elas estão cada vez mais se exigindo de si mesma, sem ter misericórdia da sua própria vida. Porque a gente tem misericórdia das pessoas, a gente tem um cuidado com as pessoas, mas às vezes você deixa de ter um cuidado com você mesmo. Então, o que eu penso? Hoje as pessoas estão cansadas, elas estão vivendo uma vida assim, de sobrecarga por escolha. Sabe? As escolhas da gente, elas são fundamentais para o processo da nossa vida. Sim. Então, vamos lá. Precisa ter um equilíbrio em tudo. A pessoa, ou ela está 100% em Deus, ou ela está 100% fora de Deus. Se você acha um equilíbrio de estar em Deus, em todas as outras coisas que o Senhor deu para você conduzir, você vai achar um equilíbrio. Não é todo dia que vai ser fácil, mas a maioria das vezes vai ser fácil. Pesado, difícil, luta, justo, injusto, crente, descrente, vai ter. Isso é uma promessa da palavra. Não é verdade? Bem, como eu escolho hoje? E a gratidão, ela faz o teu dia ser diferente. Então, por exemplo, se tu inicia o dia agradecendo a Deus todas as coisas, o teu olhar para todas as circunstâncias que vão vir no dia vai ser diferente. Então, o que eu, de verdade, eu entendo que a gente tem dificultado muito a vida da gente. Quem mais dificulta a vida da gente somos nós mesmos. Aprenda a dizer não. Se você não sabe dizer não, aprenda a dizer não. É libertador. Isso não tem a ver se você é ou não é filha de Deus. Hoje eu consigo dizer não para alguns convites de igreja. Antigamente, eu não conseguia, porque eu achava que se eu não fizesse aquilo, eu estava indo contra a palavra. Isso é um engano. Porque você vai estar de qualquer jeito? Não. Você não pode estar de qualquer jeito. Tudo que você for fazer
Nós somos uma Bíblia. André, quinta-feira, pregou sobre somos a isso. Bíblia, gostei. Nós somos uma Bíblia. Para aquele que não ler a palavra... Porque assim, ó, se tu faz algo errado, a primeira coisa que a pessoa diz, ainda é crente. Diz que é crente. Menina, diz que é pastora. Ainda diz que é pastora. Não é assim? Então, de fato, nós somos uma Bíblia. Então, se você é filha de Deus, tudo que você fizer é para a glória dele. Então, bem, se eu estou ali, vai ter dia que eu vou nos três. Eu vou na Desfrute, eu vou na secretaria e vou na imobiliária. Vai ter dia que eu não vou conseguir ir nos três. E está tudo bem. Paciência comigo. Eu não me exijo mais como antes. Vai ter uma hora que eu vou precisar parar. Jesus, a Bíblia diz que o Senhor descansou. Por que eu não posso descansar? Eu entrei num tempo de um ativismo tão grande em todas as áreas da minha vida que quando eu não fazia nada, havia um jugo sobre mim. Por que não ter nada para fazer? Tá tudo bem, mas a gente está sendo cada vez mais cobradas por ter um corpo de tal jeito, pelo nosso cabelo de tal jeito, pelo nosso comportamento, por roupas, por estilo, e a gente vai deixando o principal, que é o Senhor, que é a nossa identidade em Deus. Quando nós temos a nossa identidade firmada no Senhor, todas as outras coisas vão ser mais leves. Por que as coisas estão muito pesadas? Porque o principal não está sendo o principal. Eu penso dessa forma. Poderoso. Distanciamento, né, do Senhor. Nossa, vários ensinamentos aqui. Gente, aproveitar aqui para pedir para você, mulher que está assistindo, seguir a gente, adicionar a gente aqui, né, para ter acesso aos outros podcasts, compartilhar com outras amigas, com outras mulheres, curtir também o podcast, que tem sido, assim, abençoador. Eu estou sendo, assim, muito ministrada, estou aprendendo aqui demais, tá? Pastora Mariana, a senhora falou sobre a questão, assim, quando a mulher está muito cansada, sobrecarregada e tudo, quando é que a gente consegue discernir, qual a sua opinião, quando a mulher ela está apenas cansada ou quando ela está emocionalmente ou espiritualmente sobrecarregada? Quando às vezes é algo espiritual, não só o cansaço, mas algo espiritual, assim, como conseguir discernir isso? Assim? Se você tem um relacionamento com o Senhor, você consegue discernir as estações e o tempo. Se você vê que a paz, você não tem paz diante de algumas situações, vá orar. Você só vai aprender a discernir se é emocional, se é espiritual, se você orar e ter um entendimento daquilo que aonde está teu coração. Porque se tu faz só por uma força e uma vontade tua, tu vai cansar. E existe, sabe, muita gente doente emocionalmente. E se você hoje se sente cansada, se você hoje se sente sobrecarregada, há um convite do Senhor para a sua vida. Mas você também precisa discernir que existe a patologia. Eu sou super a favor que se você não está bem, você procure um profissional que entenda de fato o que está acontecendo, porque às vezes é espiritual, mas às vezes é emocional. Eu lembro que eu compartilhei isso com vocês. O André passou um tempo onde emocionalmente ele não estava bem. E no primeiro momento eu falei, no primeiro momento eu pensei assim, bem, vamos orar. A oração ela é muito importante. Sim. Mas com o tempo eu fui percebendo que existia uma patologia ali. Sim, perfeito. Porque o ativismo leva muitas das vezes a gente a um lugar onde sozinho a gente não consegue levantar. Porque o não que você não dá para os outros, você dá para você. Por isso a importância de você ir discernindo e entendendo. E eu lembro que o espiritual foi fundamental para André se levantar, mas a medicina foi também muito importante para complementar e hoje ele ser apenas um testemunho daquilo que ele viveu. Porque existe, de fato, às vezes, só um cansaço físico. A gente vê na palavra Marta e Maria. Marta muito ocupada, sempre muito preocupada em dar o melhor, e está tudo bem. Mas se a gente não entende que, além de dar o melhor, a gente precisa estar aos pés de Jesus, nós vamos cansar. Então, assim,
é uma linha bem fininha para É. você entender o que é espiritual e o que é Nossa. emocional. Por isso a importância de você ter um relacionamento com o Senhor. Acima de tudo, você se perceber. Hoje, as pessoas não se conhecem. Você pergunta assim, quem é você? Às vezes a pessoa não vai saber te responder. Qual é teu sonho? Às vezes as pessoas não vão saber te dizer. O que tu pensa daqui a 5 anos? Às vezes a pessoa, por quê? Porque ela não se percebe, ela está vivendo de qualquer forma. E o convite que eu acho que é importante para as mulheres é: se perceba, olhe para você, sabe? Ore por você, jejue pela sua vida, peça realmente para que o Senhor te dê uma visão nova, um renovo, uma experiência nova, porque às vezes a experiência que a gente teve já não é mais para esse tempo. E a gente clama ao Senhor para receber uma nova experiência, para viver as novas estações que vão vir, né? Então, assim, não é simples, mas na palavra e tendo a sensibilidade do nosso coração, porque aquilo que não dá paz para nós, aquilo que a gente vê que a gente está lutando sozinho, é tempo de refazer o caminho. E não tem problema recalcular a rota. O que a gente não pode é ficar parado. Recalcular a rota está bem. E às vezes as pessoas pensam que recalcular a rota é andar para trás, é retroceder. E não é, não. Com o Senhor, nunca se retrocede. Se muda a rota, se dá uns passinhos para trás, mas para avançar para um lugar melhor. Como você falou, né, pastora? Com o Senhor, nós sempre vencemos, né? Sempre vencemos. Sempre vencemos. Independente de qualquer coisa. Por isso a importância da gente ter a nossa identidade de filho. É verdade, pastora. Pastora, que bênção. Olha, vamos agora falar sobre um outro assunto, sobre casamento. Pastora aí que é bem casada com o pastor André. Eu gostaria que a senhora conversasse um pouquinho como é que foi esse chamado de vocês pastoral, como é que foi e como você faz, né, para ter esse equilíbrio como uma esposa muito dedicada, uma mulher de Deus, e ao mesmo tempo cuidar do ministério, mas ao mesmo tempo não deixar o casamento entrar na rotina. Falar um pouquinho de como foi esse chamado e como a senhora faz esse equilíbrio aí nessa vida. Esse chamado foi há 10 anos atrás. Quando nós entramos na igreja, não demorou muito. O André, ele é muito, né? Intenso, né? Intenso. Então, logo ele se tornou líder em treinamento de célula. Logo depois, nós fomos líderes de célula. E eu vi daquele movimento abriu logo a célula de acelerado. vocês? Ele abriu logo célula, era não sei quantas células, e aquela coisa toda. Mas eu entendi que aquilo ali era muito importante. Ele me dizia assim como eu era intenso no mundo, eu preciso ser ainda mais para o Senhor. E assim a gente foi caminhando e quando, há 10 anos atrás, nós fomos convidados para ser pastor. Eu já via uma atmosfera diferente na minha casa. Eu sabia que algo ia acontecer. Eu não entendia o que era. E um dia, e assim muitas coisas foram acontecendo, quando o pastor Joaquim chamou eu e André para a pastora Rosa. Quando eu ouvi o pastor Joaquim, eu disse, meu Deus, aí é muita loucura. Eu dizia, meu Deus do céu, porque eu imaginava ser tudo nessa vida, menos pastora. Eu disse assim, nesse dia, André me deu até um puxão assim na minha calça. Eu disse assim, cala a boca, Mariana. Eu falei, pastor, deixa eu lhe dizer, eu não tenho condição nenhuma de ser pastora, não. Me ajude, pelo amor de Deus, eu quero passar isso para alguém. Porque eu, né, a gente sempre entra, né? Eu dizia assim, eu preciso ser cuidada. Como é que eu vou cuidar de alguém agora? Eu ainda não sei a Bíblia toda. E aí a gente vai achando várias desculpas que a gente acha que o mais fácil é não aceitar, enquanto um sim era tudo o que nós precisávamos para mudar de vida, né? E foi quando nós aceitamos, nós começamos como pastores auxiliares, hoje nós somos pastores de rede. Eu levo isso com muita responsabilidade, é um temor muito grande. Nunca entendi por que eu fui ser pastora, mas um dia uma senhora que não me conhecia, eu estava em Goiânia e eu estava ajoelhada, me lembro como se fosse hoje, e eu ajoelhada, e eu sempre dizia nas minhas orações, por que eu, meu Deus, por que eu? E aí eu lembro que nem André sabia, porque eu tinha muito cuidado em para não desmotivar ele. Não queria ser uma pedra de tropeço para ele, né?
E uma senhora chegou e disse assim para mim, nunca mulher, que ela é do foco mesmo, mulher, nunca mais pergunte por que você. Foi a forma que o Senhor achou de vocês não olharem para trás. Talvez você não estaria casada e, de fato, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo. A promessa de Deus se cumprindo em todas as áreas da nossa vida. Então, um sim nosso mudou o rumo da nossa história. E como fazer para administrar, né? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo na nossa vida. Durante um tempo eu não conseguia achar o equilíbrio. Até que a maturidade vai nos ajudando. Então, eu tenho a rede para cuidar, eu cuido daquelas ovelhas do Senhor, sei que não são minhas, sei que eles que me escolheram, porque nós não escolhemos, quem escolhe é a ovelha que escolhe o pastor. Então, ali eu sou moldada, eu aprendo, eu dou o meu melhor, sempre me perguntando se fosse Jesus, o que ele faria, sempre aconselhando na palavra, dando aquilo que realmente eu posso para que o nome do Senhor seja glorificado, mas entendendo que o meu primeiro ministério é André, Júlia e Davi. Eu tenho meu tempo com André, eu tenho tempo com os meus filhos, eu ia dizer as crianças, né? Eu tenho tempo com as crianças, eu tenho tempo com o André, eu tenho um dia na semana que é eu e André, eu tenho tempo de ouvir só Júlia, eu tenho tempo de ouvir só Davi, eu tenho tempo de ouvir os dois, e assim a gente vai achando um equilíbrio, entendendo que nem tudo eu preciso estar, não tem problema de dizer um não, mas eu preciso, no todo, sempre fazer com que a glória de Deus se manifeste. Eu acredito que o equilíbrio é fundamental. Amém, pastora. Nossa, que palavra, hein, meninas? Estão gostando? Vocês estão sendo aí profundamente tocadas? Eu estou sendo demais. Estou aprendendo demais, assim, através da sua vida, viu, pastora Naomi? Muito Amém. obrigada. E agora só mais uma pergunta sobre o casamento. Qual foi o maior desafio que a senhora que você já enfrentou como esposa de pastor André? E o que Deus ensinou você nesse processo? Olha, eu acredito que, para mim, Mariana, meu maior desafio foi uma submissão completa. Mas, Mariana, eu estou perguntando como ele sendo pastor, por isso mesmo. Sim. Porque ele é o meu pastor. Ele é meu marido. E ele é o meu pastor. Eu tenho o pastor Joaquim, mas André é meu pastor. Ele é uma voz na minha vida. E como eu era uma mulher insubmissa, eu não tenho problema em dizer isso, a Mariana, a velha Mariana, era insubmissa, autoritária. Eu sou um milagre. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu sou um milagre. Não aceitava as coisas de primeira, sempre queria ter a resposta final. E eu ia me colocando num lugar que não era meu e fui perdendo muitas vezes de viver antes, porque eu fui viver só depois, por uma insubmissão. Então foi muito difícil eu achar esse lugar de me submeter como marido e logo depois me submeter também como pastor. Só que a vida vai nos ensinando e a gente vai entendendo que se submeter é melhor do que sacrificar tantas outras coisas. Entender que eu só tenho a ganhar. Entender que se eu faço algo que alcance o coração dele, a forma como ele vai fazer todas as outras coisas vai fazer eu me submeter com alegria. Porque durante muito tempo foi por obediência. E hoje eu te garanto que eu faço por amor, me submeto em amor. Por mais que às vezes eu não entenda, não concorde, eu entendi que há uma responsabilidade sobre a vida dele. E eu sei quem ele hoje é. As pessoas podem não saber quem de fato ele é. Como as pessoas podem não saber de fato quem Álvaro é, mas você sabe quem ele é. Então, quando a gente tem essa convivência, quando a gente sabe tudo o que a gente já viveu, é mais fácil da gente se submeter. E eu te confesso que foi uma das minhas dificuldades.
Dificuldades também, pensando assim do lado assim do pastor, do olhar do outro, muitas das vezes eu me calar diante de injustiças, né? Ou ver uma ingratidão e não poder fazer nada e entender que aonde a mão de Deus está, a minha não pode estar. Sim. Então, às vezes, é muito difícil também, ele como pastor, eu ter que me calar diante de algumas situações que eu não acho que é o correto, mas não sou eu que tenho que achar. Então, mas sempre voltando à Submissão, submissão, né? e esse é um papel muito importante, né, pastora? A mulher se submeter ao marido, principalmente quando ele é do Senhor, né? Que seu esposo é um homem de Deus. Então, assim, primeiro pastor André ter submissão do Senhor, e aí vem a sua submissão ao marido, né? Muito importante isso, pastora. Porque assim também, a questão da submissão, ela ficou muito deturpada. É, Né? Então, as pessoas acham que se submeter é dizer amém a tudo, é ele fazer o que ele quiser e a gente aceitar. E não é isso. A gente está falando de uma submissão, é estar lado a lado na missão que o Senhor deu ao marido. E não a missão que ele quer ter ou viver. Então, quando a gente entende que foi o Senhor, a gente consegue se submeter. Exatamente. E aí se torna uma referência para os nossos filhos. Exatamente. Porque Júlia e Davi são duas esponjas lá em casa. Absorvem todas. Absorvem tudo. Perfeito. Percebem tudo. Perfeito, pastora. E já entrando já nesse assunto de maternidade, eu gostaria que você falasse assim, qual é o maior desafio que você tem em ser mãe de 2 adolescentes? Como é que você faz para criar os seus filhos firmes no Senhor? Como era a sua rotina antes, quando eles eram pequenos e foram crescendo? Como é que é a sua postura, assim, como uma mulher de Deus para os seus filhos? Assim? Amém. Quando eles eram menores, eles me davam, tipo assim, Júlia sempre muito lady, muito comportada. Davi me dava muito trabalho na igreja. Não tinha tanta salinha, hoje vocês estão no paraíso. Tem salinha para toda idade, menino desenha, menino escuta, tem ali as voluntárias, né? Davi, para sentar naquela cadeira da igreja, tinha que ser bombom, tinha que dar tudo enquanto o menino ficar sentado. Parecendo com o Julinho. E aí, era bem difícil. Um dia, eu estava lá fora, eu disse, eu não venho mais não. Vem mais não, que eu não escuto a palavra, é melhor ficar em casa. A senhora sempre Aí, levava. sempre levava. Sempre. Só não levava se tivesse assim com febre, acamado, mas eu sempre levava. Até que um dia a pastora Rosa disse, a pastora não vem mais não. E eu era assim de dizer tudo. Não, minha filha, não vem mais por quê? Não, pastora, Davi não senta, não tem condição. Ela disse, minha filha, fique no corredor, fique do lado de fora. Mas esse ambiente, ele precisa estar. Aí eu entrei no carro e falei, André, a pastora Rosa, que o Davi tem que estar neste ambiente. Aí a André disse assim, Mariana, eu digo, então, vamos se dividir. Porque era assim, ó, chovia, não tem aquele pátio? Aí os irmãos chamavam. Se a gente não estava com ele, ou Júlia fazia alguma coisa com ele lá fora, que era maiorzinha, eu era chamada, porque ele pisava na lama, molhava os outros. Davi era conhecidíssimo na igreja. Né? E aí eu dizia, meu Deus do céu. Então eles iam. Querendo ou não querendo, eles iam. Foram crescendo, as coisas vão se tornando mais difíceis. Porque enquanto eles são menores, você tem um poder de domínio maior. Então, de manhã vão para a igreja, e nosso culto é cedo, né? Bora, Davi. Não, mãe, hoje eu vou. Não, você vai. Então, lá em casa não tem o querer. Vai. Enquanto estiver debaixo no meu teto, é do jeito que eu falo e do jeito que o pai fala. Porque senão a gente perde o domínio, a gente perde o controle. E eu falo para ele, Davi, a experiência que eu tive com Deus, eu não posso transferir para você. Você precisa ter sua experiência. E Deus usa muitas pessoas para falar com Davi. Nesse último adoração profética, foi uma luta para ele ir todos os dias. Porque, gente, é uma luta, não é só na sua casa e tá tudo bem. Vai, mãe, mas vai, não tem querer, vambora. Todos os dias Deus levantou, orando, e era só os preleitores que olhavam para ele. Enquanto eu estava ali orando, Deus falar comigo, Deus falava era contigo, rapaz. Tu tá vendo como Deus te ama? Tá vendo como Deus te ama? E ali a fé dele vai sendo
né, Fortalecida, fortalecida. Quantas vezes ele pequeno, André ia pregar, levava ele. né? Eu lembro que uma vez ele chegou cheio, que ele viu uma mulher levantar de uma cadeira de rodas, isso marcou a vida dele, A experiência, as né? experiências. Com Então, Deus, assim, com sempre Deus. trazendo eles para entenderem que a experiência é algo Pessoal, né? pessoal, a Individual. salvação é pessoal, que o diabo é mau, né? A gente sempre fala muito com eles sobre do inferno mesmo, daquilo que o diabo é capaz de fazer com a gente, para trazer também um temor ao coração Sim. deles e e conversando com eles e sempre dizendo de onde Deus tirou eu e o pai deles. É, Se tem uma coisa que os meus filhos escutam, é tudo que um dia nós vivemos e aquilo que o Senhor fez e a gente vive hoje. Eles vão para encontro, Davi trabalha no encontro com a gente, ele vê o pai pregando, ele vê o pai falando tudo que já fez, ele vê eu falando o que eu já fiz. Então, isso é uma forma de trazer eles. É fácil? Não é. Mas existe uma promessa. E a Bíblia Amém. diz que o Senhor é fiel e justo. E eu creio nisso. Amém. É o que me fortalece todos os dias. É a certeza que o Senhor não mente. Amém, Jesus. Fácil não é. Para mim é uma alegria poder te dizer que eu nunca fiquei uma noite acordada esperando o filho meu chegar de uma festa. Até hoje. E eu creio que isso vai ser o resto da nossa vida. Amém. Do meu filho chegar e dizer para mim que fez ou deixou de fazer algo que desagradou o Senhor. Isso é uma vitória. A minha filha tem 24 anos e eu nunca vivi isso. O que eu posso fazer a não ser servir o Senhor de todo o meu coração? Não é verdade? Verdade, verdade. Ter o coração grato, né, agradecido e ver as ações, né, as maravilhas do Senhor na sua vida, né, pastora? Pastora, vamos agora, nossa, quanto aprendizado, Senhor. Não, já tirar aqui que foi muito aprendizado. Vou levar para a vida dos meus filhos, são pequenos também. Levar, viu, Alvo, na igreja todos os dias. Em nome de Jesus, não vou levar. Falando um pouquinho agora sobre um outro bloco, sobre a questão do empreendedorismo e do propósito da mulher. Muitas mulheres, pastora, se sentem culpadas, né? Às vezes até por esse desejo de crescer profissionalmente. E existe, às vezes, algum conflito, né? Entre o propósito dela, entre família e entre empreendedorismo. Às vezes também mulheres em que você vê que você está, às vezes, crescendo mais do que da sua família. Como é que você lida, assim, com essa questão da mulher, nesse papel do empreendedorismo? Você que é uma grande empresária, como é que você vê o papel da mulher no empreendedorismo, assim? Eu acho fantástico. Eu acho que a gente tem que crescer mesmo. Eu acho que a gente tem que dar o nosso Liderar. melhor, mas nós não podemos menosprezar o resto. Nós não podemos fazer com que o outro se sinta inferior. Eu vejo muita mulher crescendo mais do que o homem. E como ter um comportamento na palavra em relação a isso? Ele vai crescer junto contigo. Nós não vamos crescer só. Se eu cresço, o André cresce comigo. Se o André cresce, eu cresço com ele. Quando a gente não divide, mas quando a gente junta, Sim. pronto. Bem, eu penso muito que o Senhor nos deu estratégias que só nós Então, temos. O Senhor nos deu visão que só nós temos. O Senhor deu habilidade para nós de uma forma muito especial. Nós somos muito queridas. As mulheres discernimento, né? são muito amadas pelo Senhor, não é verdade? É, Mas nós precisamos aprender a usar isso. é, Se é para a glória dele, vai ser leve, vai ser com testemunho para edificar outras pessoas. Sendo fiel em tudo, sendo fiel no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas rodas, nos contratos, em tudo que a gente fechar, tudo que a gente fizer, sendo fiel ao nosso dízimo, é. crescer, mas com vontade de entender que quando crescemos, o reino cresce com a gente, Exato. porque nós vamos ser mantenedores da palavra do Senhor. Perfeito. Tudo isso faz parte de um crescimento saudável, porque a gente não pode crescer de qualquer forma. Perfeito.
Perfeito, pastora. E olha você falando aqui, e depois assim que eu e a Álvaro a gente entrou cada vez mais mesmo assim profundamente na leitura da palavra, a gente antigamente nas nossas reuniões a gente não orava, né? Agora toda pastora, toda reunião que a gente faz com a diretoria, a gente tem um momento de oração. Olha isso. Toda, tipo assim, todas as metas, tudo que a gente tem antes é o Senhor. Às vezes minha até fala, doutora, vocês estão muito assim, doutora, tem que focar na meta. Eu falei, gente, não, tá tudo entregue ao Senhor, o Senhor que sabe. Então, assim, é poderoso. A gente leu um livro, pastora, de Neemias, que ele fala justamente sobre isso, sobre a liderança, né? Como ter a postura de Neemias na liderança. Muito boa, a Sim. gente leu com as diretoras da clínica, e a partir desse livro, a gente sempre ora no começo e ao final, para todas as decisões não serem do nosso coração, mas que seja do coração do Senhor. E quando a Isso gente faz isso, é, não tem erro. flui, né? Um fluir Flui. sobrenatural. Depois que eu entrei para trabalhar com o André, eu comecei de fato mesmo, não tem um ano, parece assim que as comportas do céu se abriram em todas as É, áreas, né? Porque existe eu consigo olhar para ele hoje com um olhar ainda maior de admiração, entendeu? Eu sim, consigo entender ele quando muitas das vezes ele chega em casa tão cansado. E assim nós vamos. O meu papel, eu entendi perfeitamente, que é ser realmente alguém que vai impulsionar ele a voos ainda maiores. sim, perfeito, pastora. Pastora, já finalizando aqui, uma última pergunta. Quais são os princípios cristãos que você usa lá na Desfrute, lá na empreendedorismo conjuntamente com o pastor lá André? E como é que você faz, assim, a gente como mulher? Que a gente tem que liderar, tem que ser exigente, mas ao mesmo tempo não pode perder a sensibilidade, assim, no trato, no amor com as pessoas. Como ter equilíbrio nessa liderança? Ser firme, mas também não perder a sensibilidade da mulher, assim. Olha, ainda, ainda mais quando a gente tem assim já esse temperamento mais forte. Eu sou uma mulher de um temperamento forte, Dominante? dominante. Às vezes é você sempre falar da forma como você queria que alguém falasse com você. Você não. E se você passar um pouco a mais, pede perdão. Quantas vezes eu tive que fazer o caminho de volta, que é pedir perdão? Me perdoa, eu não estava bem. Não reúno se eu tiver em extremidades de emoções, nem muito triste, nem muito alegrona. Não costumo não fazer reunião nesses períodos ou não assinar nada debaixo de uma grande emoção. É. Eu tenho aprendido isso. Eu sempre converso, eu sempre escuto, né? O que eu faço? Eu gosto de ganhar as pessoas para mim primeiro, para poder entender, porque às vezes você chega para uma reunião, dependendo do tom, da forma como você faz a reunião, sem entender os funcionários ali, as pessoas que caminham contigo, tu pode acabar machucando, tu pode falar uma coisa e ser mal interpretada, ainda mais hoje em dia que a gente tem que ter cuidado ainda redobrado. Sim, Então, assim, sempre com amor, sempre com firmeza, porque se as pessoas te conhecem, se as pessoas de fato te conhecem e sabem realmente quem você é, no dia que tu perder um pouco hum, o tom da voz ou a forma de você falar, ela vai entender que você não é aquilo. sim, sabe, pessoa. Por isso a importância da constância de como você trata as pessoas. Perfeito. Então, por exemplo, outro dia eu não estava muito bem, eu tinha acontecido tanta coisa na Desfrute e tinha uma reunião importante na André Neves. Eu falei assim, gente, essa reunião pode ser amanhã, então eu vou remarcar. Eu ia ter que chamar uma pessoa para tratar um assunto com essa pessoa. Se naquele momento eu falasse com ela, eu ia perder a mão, assim, Sim, a forma. sim. E aí eu não dou munição para ninguém atirar contra mim. Não dou. Não dá nenhuma brecha, né? Não dou. Já dei muito. Aprendeu, né? E da onde a gente menos imagina, às É, vezes a flecha é mais certeira, é verdade. né? Então eu tenho aprendido isso, porque a vida é uma escola e as pessoas são os nossos maiores professores, né? Perfeito. Então eu tenho Pessoas, esse situações. cuidado. Perfeito. E pastora, quais são assim, os princípios cristãos? Se você pudesse assim falar 3 princípios cristãos que a senhora usa lá na Andra Neves e no Desfrute, no empreendedorismo, assim? Fiel, sou muito fiel. Fidelidade. A fidelidade, eu Né? a fidelidade, a verdade e a compaixão. Eu sempre escuto a misericórdia, né, pelos outros.
por eles. Eles são pessoas que estão ali sonhando junto comigo, fazendo parte de um milagre. Porque eu vou te falar, isso aqui é um milagre. É, Todas as suas 5 empresas são um milagre. Hoje a gente está vivendo um tempo muito difícil para ser empreendedora. Você é médico, mas você é empreendedora. Álvaro é médico, mas ele é empreendedor. Nós somos a manifestação do amor, do poder e da misericórdia de Deus todos os dias quando a gente abre a nossa empresa. é verdade. Então, como não ser verdadeira, como não ser misericordiosa, fiel, eu sou fiel no detalhe nos meus dízimos. Devorador não pode entrar nas minhas empresas, porque eu tenho algo muito claro dentro de mim. A fidelidade, então, o amor, sempre falo da bondade do Senhor. Não faço nada que um dia possa vir contra mim, Perfeito. ou que eu possa envergonhar em nome de Jesus. Amém, pastora, perfeita. E assim, um também que eu faço muito aqui na clínica, assim, é gratidão, viu? Tem Sim. muita gratidão. Eu digo que eu não tenho um time não, né? Eu digo que eu tenho um time de Jesus. Nosso time aqui da clínica, assim, fala, bora time de Jesus. Eu falo que eu tenho um time de Jesus. Então, sou muito grata, tá? Os meninos aqui, ó, pleno sábado, estão aqui comigo gravando podcast, e com o maior sorriso, com a maior alegria, com o maior amor. Então, gratidão também abre as portas, né, pastora? Muda o ambiente. Muda. E aquilo que eles estão fazendo aqui é uma semente no reino. Eles podem até não entender, mas toda vez que eles se colocam para estar aqui, numa tarde de sábado, por mais que seja o trabalho deles, mas eles estão também semeando no reino de Deus. Perfeito, perfeito. Inclusive, esse é o versículo que tem aqui no nosso auditório, né? Tudo que você faz, faça como se fosse ao Senhor. Então, Colossenses 3:23. Então, os meninos aqui, tudo, eu falo, meninos, vocês atendem as pacientes e tudo, é como se estivesse atendendo o próprio Jesus. Então, muito amor, muita misericórdia, muita compaixão, assim. E sabe por quê? Porque vocês recebem pessoas, de fato, com problema na visão. Alguém que precisa de alguma ajuda nos olhos. Mas tu pode ter certeza que muitas pessoas vão chegar aqui e elas vão ser curadas na alma sem tu fazer absolutamente nada na alma delas, a não ser um abraço. Ou teus funcionários chegar e dizer assim, tá tudo bem com a senhora? Você está precisando de ajuda? A coisa que eu mais ensino para a Júlia, filha, você vai ser médica, seja humana. Olhe nos olhos da pessoa, pergunte se está tudo bem, abrace. Deixa ela se sentir amada, nem que seja ali por uns segundos. Porque as pessoas às vezes vêm para cá, elas acham que elas não estão enxergando. Quantas vezes você já atendeu alguém? Sim. E a pessoa, tu olhou e não viu nada. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Mas ela ouviu falar que lá existia uma palavra, ou Deus sabia que no versículo que vocês vão ler de manhã, vai alcançar o coração dela. Um abraço. Ou uma pergunta. Você está bem? Está tudo bem? Porque muitas pessoas chegam aqui e faz tempo que não recebem um abraço ou uma preocupação em relação à sua vida. Verdade, pastora. E às vezes a gente se sente assim, eu vou abraçar um paciente, eu sinto às vezes constrangido, meu Deus, a doutora está me abraçando. Aí eu abraço, dou uma palavra para eles, e muitos pacientes. Acredita, pastor, tem paciente que chega aqui correndo na recepção, doutora, já teve devocional, poxa, eu não acredito que eu perdi. Então ele já vem buscando também, assim. Isso não tem É lindo ver isso, o mover de Deus aqui na clínica, viu? E, pastor, olha, já finalizando aqui nosso podcast, lhe agradecer. Amém. Foi uma bênção, viu, gente? Olha, eu vou assistir depois, anotando aqui com um caderninho, que eu vou anotar tudinho, porque foi muito aprendizado. Pastora, será uma mulher de Deus, viu? Muito usada pelo Senhor. Foi muito usada para falar muitas coisas aqui comigo, tá? Muito obrigada pela sua presença. A senhora é uma inspiração. Senhora não, você que é muito jovem, né? Você é uma inspiração para mim, tá? Para finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui uma palavra para as mulheres que estão escutando. E vamos finalizar com uma oração, né? Quando tá a pastora, quando chega a pastor na clínica, a gente sempre ora. Tá orando bem? Eu queria A palavra. dizer que, independente do que você está vivendo hoje, não duvide daquilo que o Senhor pode fazer. Durante a nossa vida, vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis, mas em todos os dias o Senhor vai estar contigo. Ore do seu jeito. Você não consegue hoje, você está ouvindo esse podcast, você não consegue orar, coloque um louvor, que o louvor seja a oração e ela vai chegar ao coração do Senhor.
né? Se permita a sentir as suas dores, mas não ficar na dor. Peça ajuda. Você está precisando de ajuda? Peça ajuda. Se você está precisando de uma experiência nova, peça ao Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então, eu quero te dizer algo que um dia o próprio Deus me disse. Ele nunca perde. Independente do que você está vivendo hoje, pode ter certeza que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa e aquilo que você talvez até anseie no seu coração. E eu estou aqui também, de alguma forma, para te dizer que se você precisar, eu vou te ajudar de alguma, nem que seja orando por você, que é muito já, né? Mas saiba que você não está só, não se sinta só. Porque você tem um pai. Hoje você pode pensar assim, mas eu não tenho marido, mas eu não tenho um pai aqui, eu não tenho ninguém para compartilhar as minhas dores, mas você tem um pai que pode todas as coisas e que te escuta até no secreto. Amém, amém, pastora. Pastora, aproveitar aqui, deixe suas redes sociais para as pessoas seguirem você. Mariana.malufneves no Instagram. É o que eu tenho. Eu não sou muito assim de rede, eu não sou muito assim de rede social, né? Mas precisa ir, viu, pastora? Mas eu preciso, né? Olha, foi poderoso já me aqui. falaram mesmo. É poderoso, assim. Eu vou me desafiar mais, porque para mim é um desafio. Se pergunta assim para mim, pastor, é um desafio. É um desafio. Eu não gosto nem de falar isso, eu sou um pouco tímida, né? Não parece. Não, né? Mas então, às vezes, acaba que me deixa um pouco mais assim de fazer, né? Mas eu vou me desafiar para esse ano. Perfeito. Eu fazer mais. O desafio aqui é colocado aqui, viu, pastora Mariana, mais nas redes sociais para falar da palavra do Senhor. Amém. Que foi belo. Pastora, muito obrigada de coração. Amém. Você foi uma bênção aqui, tá? Vamos orar para finalizar? Vamos. Amém. Jesus, nós te louvamos, Pai, nesse dia. Nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pelo teu favor. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou. Nós estávamos tão perdidas, mas o Senhor teve misericórdia da nossa vida e nos levou a um lugar que só o Senhor poderia. Pai, de uma forma especial, eu quero colocar a vida da minha irmã diante de ti. Pai, obrigada, Deus. O Senhor mudou a vida dela, o Senhor tem mudado a história dela. E através da vida de Raiza, o Senhor tem alcançado muitos corações. Deus dá uma experiência nova, poderosa a ela. Renova a fé dela. Guarda o seu casamento. Guarda os seus filhos, meu Deus, que aquelas crianças cresçam todos os dias num lar saudável. Num lar, Deus, aonde eles possam olhar a sua mãe e o seu pai e querer imitar em tudo que eles forem fazer. Obrigado pelas empresas, obrigado pelas pessoas, pelos colaboradores. Obrigado, meu Deus, por esse podcast, que alcance muitas vidas. Que as pessoas, meu Deus, ao ligar e ao ouvir, cada pessoa que passar nesse lugar, sejam abençoadas. Que o Senhor possa trazer respostas àquelas que tanto anseiam. Assim, Deus, nós te louvamos. Nós bendizemos o teu nome de forma poderosa. E nós te pedimos, Deus, que a gente nunca perca o temor ao Senhor. E que, acima de tudo, Senhor, que o Senhor encha o nosso coração de fome e sede da tua palavra. Nós te louvamos nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Amém, pastora. Uau, nossa, maravilhoso. Obrigada. E, gente, com essas palavras de temor, fome ao Senhor, sede ao Senhor, a gente finaliza mais esse podcast abençoado. Mulheres do Reino, acompanhe os outros, compartilhe, divulgue para outras mulheres, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoada, como eu fui muito abençoada nesse podcast. Um beijo e fiquem com Jesus. Beijo. Amém. Já?